E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores debates do mundo da nutrição, aquela dúvida que sempre aparece. Será que comer carboidratos à noite engorda mesmo? A resposta, olha, pode ser bem mais interessante do que parece. Então, bora desvendar esse mistério. Essa é a pergunta de R$ 1.000.000, né? De um lado, a gente escuta que caloria é caloria, não importa a hora do dia. Do outro, tem gente que fala pra fugir de pão e massa depois que o sol se põe, como se fossem vilões. E aí, quem tá certo nessa história? Vamos investigar isso juntos. Pra gente começar a solucionar isso, a gente precisa primeiro entender a base de tudo. A lei fundamental que comanda o nosso peso. E essa lei tem nome, viu? É o balanço energético. Olha, a física aqui não mente. Se a energia que a gente coloca para dentro do corpo é maior do que a energia que a gente gasta, o corpo vai guardar esse excesso. E guarda como? Principalmente como gordura. É a famosa conta de calorias que entram contra calorias que saem. Esse é o ponto de partida, não tem como fugir disso. E para onde vai essa energia toda que a gente gasta? O mais curioso é que a maior parte, tipo uns 70%, vai só para o nosso gasto basal. Ou seja, é a energia que o corpo usa para se manter funcionando, para respirar, para o sangue circular, para manter a temperatura, até quando a gente está dormindo. O nosso corpo está sempre trabalhando, sem parar. Pensando assim, a conclusão parece óbvia, né? Se o que vale é o saldo de calorias no fim do dia, tanto faz comer aquele prato de macarrão às 2 da tarde ou às 10 da noite, contando que caiba na sua conta diária. Mas e se essa for só metade da verdade? E é aqui que a história começa a ficar realmente fascinante. Porque o nosso corpo, ele não é uma calculadora simples de calorias. Ele é um sistema biológico super complexo que é governado por um relógio interno, um relógio de uma precisão incrível. Lá no nosso cérebro tem uma coisinha chamada núcleo supraquiasmático. Pensa nele como se fosse o maestro de uma grande orquestra, sabe? Ele se ajusta principalmente pelo ciclo de luz e escuridão, avisando para o corpo inteiro quando é dia e quando é noite. E agora vem o pulo do gato. Cada um dos nossos órgãos importantes para o metabolismo, tipo o fígado, o pâncreas, os músculos, tem seu próprio reloginho. E o principal sinal que ajusta esses relógios não é a luz, não. É a hora em que a gente come. Imagina que o seu metabolismo é uma fábrica que funciona 24 horas, só que com turnos diferentes. Durante o dia, o turno diurno está todo vapor. A sensibilidade à insulina está lá em cima, o que significa que o corpo é super eficiente para usar os nutrientes como energia. Já à noite, quem assume é o turno noturno. A sensibilidade à insulina cai e o foco muda. Em vez de queimar, a prioridade é armazenar e reparar o corpo. Então o que acontece se a gente manda uma pratada de comida para essa fábrica bem no meio do turno da noite? O relógio mestre lá no cérebro está dizendo hora de descansar, mas a comida está gritando para os órgãos, ei, hora de trabalhar. Essa confusão de sinais cria o que a gente chama de jet lag metabólico. O sistema fica todo bagunçado sem saber o que fazer direito. Ok, tudo isso parece fazer sentido na teoria, mas e na prática? O que acontece quando a gente testa essa ideia em estudos científicos, com tudo controladinho? Vamos ver o que os dados mostram pra gente. E o resultado é impressionante. Num estudo de 12 semanas, pegaram 2 grupos de mulheres que comeram exatamente as mesmas calorias. A única coisa que mudava era a hora da janta. O grupo que jantou mais cedo perdeu em média quase 6 quilos. Já o grupo que comeu a mesmíssima coisa, só que mais tarde, perdeu pouco mais de 4 quilos. Ou seja, mesmas calorias, resultados bem diferentes. A hora importou, e muito. E quando os pesquisadores foram olhar mais a fundo, eles entenderam o porquê. Jantar tarde causa picos de açúcar no sangue quase 20% maiores. E pior, reduz a queima de gordura em cerca de 10% durante a noite. O corpo simplesmente não consegue lidar com os nutrientes da mesma forma eficiente. Certo. Então a regra é, nunca mais comer carboidratos à noite e pronto? Calma lá, não é tão simples assim. A nossa biologia é cheia de detalhes e a resposta do corpo pode mudar completamente dependendo de alguns fatores bem importantes. Primeiro de tudo, nem todo carboidrato nasce igual. Aqueles de alto índice glicêmico, tipo pão branco, doce, arroz branco, eles causam uma verdadeira inundação de açúcar no sangue. À noite, quando o corpo já está com a guarda baixa, isso é um problema. Agora, os de baixo índice glicêmico, como batata doce, feijão, quinoa, eles liberam o açúcar devagarinho, são muito mais fáceis para o corpo administrar.
Então vamos juntar as peças. Imagina uma pessoa que passa a noite no sofá sem fazer exercício e aí come uma pratada de carboidrato refinado. Ela está criando o cenário perfeito para o corpo estocar a gordura. O corpo não precisa daquela energia toda de uma vez e ainda por cima está no seu modo de baixa eficiência. Ah, mas e se essa mesma pessoa acabou de chegar de um treino pesado? Aí, meu amigo, o jogo vira completamente. O exercício físico cria uma espécie de janela de oportunidade para o metabolismo. Os músculos ficam famintos por glicose para poder se recuperar. Nesse cenário, o carboidrato vai direto para a recuperação muscular. E a chance dele virar gordura é muito, muito menor. Essa citação de uma pesquisa resume tudo perfeitamente. A atividade física funciona como um botão de reset para o metabolismo. Ela consegue cancelar aquela tendência natural do corpo de ficar menos eficiente à noite. E isso faz com que o carboidrato depois do treino não seja só ok, mas seja até benéfico. Certo, a gente já passou pela física das calorias, pela biologia do nosso relógio interno e pelos fatores pessoais. Agora é hora de amarrar tudo isso num veredito claro e, o mais importante, em estratégias que a gente pode usar no nosso dia a dia. Então, o ponto principal é este. O que engorda, no fim das contas, é o excesso de calorias. Ponto final. Porém, comer um monte de carboidratos à noite, especialmente os de má qualidade, e sem ter treinado, não é que vai te engordar por mágica. O que acontece é que isso cria o ambiente perfeito para ser mais fácil ganhar peso e mais difícil perder. É uma questão de ambiente metabólico. Com base nisso tudo, aqui vai uma estratégia em 4 passos. A base da pirâmide, o mais importante, foque no seu balanço de calorias do dia todo. Depois, se possível, tente jogar a maior parte das calorias para mais cedo. Se for comer carboidrato à noite, dê preferência aos de boa qualidade. E o cenário ideal é alinhar o seu maior consumo de carboidratos com os seus treinos. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Talvez o jeito mais inteligente de pensar em nutrição e saúde não seja sobre criar regras super rígidas ou lutar contra o nosso corpo o tempo todo. Talvez o segredo seja, na verdade, entender a biologia incrível que a gente tem e aprender a trabalhar em harmonia com os ritmos naturais dela.